Isaías 53, de 2 a 7, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Muda as nossas vidas nesta noite, Deus. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos, Pai. Que as nossas vidas sejam impactadas de tal forma que a gente não ande mais da mesma forma, que a gente não fale mais da mesma forma, para que os nossos pensamentos sejam diferentes, para que o nosso falar seja diferente. Nós queremos ser mudados pelo Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti nesta noite. Espírito Santo de Deus, que a unção do Senhor flua neste lugar, nos ensine, Pai. Nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir do Senhor Jesus? Glória a Deus. Imagens fortes, não é verdade? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre cruz. E quando a gente fala sobre cruz, a gente fala sobre sacrifício. E é impossível, se não impossível, muito difícil nós vermos uma cruz, nós que somos conhecedores, nós que fomos apresentados ao Evangelho, à palavra de Deus, nós vermos uma cruz e não lembrarmos do sacrifício de Jesus, do preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Talvez você não saiba, talvez você não conheça, talvez seja a tua primeira vez neste lugar, nesta noite, talvez você é um visitante, talvez você nunca ouviu falar, talvez você nunca leu a Bíblia na vida, mas deixa eu já te dizer uma coisa: você foi comprado por um preço muito caro, você foi pago por um preço muito alto, e o preço foi a vida do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele se entregou por você, Ele entregou a vida dele por você, Ele derramou o seu sangue por você, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele sentiu dores, Ele foi ofendido, Ele foi ferido, simplesmente porque Ele me ama e porque Ele te ama. Ele sabia, Deus sabia que sem sacrifício, Deus sabia que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Nós nunca seríamos perdoados. No Antigo Testamento o pecado já estava ali, desde Adão, na verdade, no princípio, no começo, lá em Gênesis, a gente já vê a queda do homem, a gente já vê o pecado entrando no mundo, e desde ali, desde quando o pecado entra no mundo, na verdade Deus já sabia, Deus sabia que alguma coisa deveria acontecer, Deus sabia que um preço deveria ter que ser pago, porque senão todos nós teríamos que pagar com as nossas próprias vidas. Eu teria que pagar pelos meus pecados, você teria que pagar pelos
pelos seus pecados. Todos nós pecamos, todos nós fomos afastados da presença de Deus, todos nós erramos, todos nós em algum momento das nossas vidas perdemos o acesso à presença, perdemos o contato com o Senhor. E Deus sabia que sem derramamento de sangue, Ele sabia que sem um sacrifício, que sem uma cruz, esta ligação não poderia ser feita. Nós estávamos separados do Pai. No Antigo Testamento eles ofereciam animais como sacrifício, sangue era derramado, eles chamavam de expiação. O animal, aquele sangue derramado pelos animais, na verdade eles cobriam o pecado. É como se fosse colocado de lado, mas na verdade não pagavam de fato por aqueles pecados. A única forma de pagar por um pecado é um sangue de um humano sendo derramado por aquele pecado. E Deus olhou para nós, nos amou antes mesmo de nós sermos formados na barriga da nossa mãe. A palavra de Deus diz isso. Ele nos enxergou, Ele nos amou, e por causa disso Ele teve um plano. Ele criou um plano de enviar o seu único filho para vir a esta terra, para morrer, para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados. Eu não sei você, mas nós temos motivos para celebrarmos e agradecermos ao Senhor Jesus por isso. Nós estávamos perdidos, nós não poderíamos pagar essa quantia, era alta demais. Mas a verdade é que muitos cristãos, e nós sabemos que de fato a morte de Cristo na cruz, sim, ela nos traz a salvação, sim, nós somos perdoados, sim, os nossos pecados são perdoados através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, através da fé que nós temos. A Bíblia vai nos dizer que se nós cremos, se nós confessarmos com a nossa boca, se a gente acreditar no sacrifício da cruz, se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos limpos, nós somos salvos, nós somos perdoados, os nossos pecados são apagados, sim, através da cruz, por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus. Hoje nós somos alvos, limpos, mais alvos do que a neve. O sangue de Jesus lava as nossas vidas, e isso é maravilhoso. Mas muitas vezes, queridos, o grande problema é que muitas vezes nós olhamos para a cruz e nós só enxergamos a cruz como um objeto, como um utensílio para nos trazer a salvação. Nós muitas vezes pensamos que precisamos da cruz apenas porque, puxa, Gui, eu ouvi dizer que o inferno é um lugar muito ruim. Eu ouvi dizer que se eu acreditar na cruz eu vou para o céu. E é verdade, você vai para o céu sim, se você for salvo. Se você acreditar no sacrifício da cruz, você é salvo sim, não é mentira isso. Mas muitas vezes nós apenas nos preocupamos com isso, pensamos que tudo o que Deus tem para as nossas vidas é a salvação. Depois que eu estou salvo, Gui, olha, não, está tudo certo, eu fui uma vez à igreja, eu pedi perdão pelos meus pecados, eu aceitei a Jesus no meu coração, olha, eu vi o filme lá da Paixão de Cristo, Gui, eu chorei, eu vi Jesus sofrendo, eu falei, puxa, Jesus fez aquilo, pagou aquele preço por mim, então olha, eu aceito aquele sacrifício. Queridos, isso é maravilhoso sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas existe muito mais apenas do que a salvação. Se Deus não tivesse mais nada para as nossas vidas, a não ser a salvação, no momento que você entregasse a sua vida a Jesus, você partiria para o céu. Se Deus não tivesse mais nada para a sua vida, se o mais importante apenas fosse, não, olha, eu só tenho a salvação, eles só precisam ser salvos. Se fosse isso, Deus controla todas as coisas. Então no momento que você viesse a um apelo e orasse e se arrependesse, aceitasse o Senhor no seu coração, Deus poderia te levar, porque agora a sua missão nesta terra teria acabado. Mas não, Deus tem um plano com a minha vida, com a sua vida. Por isso nós estamos aqui nesta terra ainda, por isso nós não morremos, por isso ainda estamos respirando, nós somos salvos, nós fomos aceitos. Deus limpou as nossas vidas através de Jesus Cristo na cruz, mas existe muito mais que Deus quer fazer na minha e na sua vida enquanto nós estamos vivos. Tem muitas pessoas que pensam que elas podem viver a vida delas do jeito que elas querem,
Elas podem fazer as escolhas que elas querem, elas podem decidir o que elas querem fazer da vida delas. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a vida com Deus não funciona assim. Tem algumas pessoas que é justamente isso, tem Deus, tem a religião, apenas como um objeto, como um amuleto, elas se apoiam, porque realmente elas precisam da salvação, porque realmente ninguém quer ir para o inferno. Se alguma pessoa acredita no inferno, se alguma pessoa acredita no céu, ela não vai querer ir para o inferno. Então ela pensa, puxa, eu preciso aceitar a Jesus e então eu vou para o céu, a conta está paga, está tudo certo. E muitas pessoas têm vivido assim, dentro da igreja muitas pessoas têm vivido assim. Elas pensam que elas foram salvas e agora já está tudo certo, agora não temos mais responsabilidade nenhuma, não precisamos fazer mais nada. E aí talvez você possa me dizer assim, sim, não precisamos mesmo, porque nós não precisamos pagar um preço. E é verdade, a salvação ela é de graça, você não precisa pagar nada pela sua salvação, não é por obras, não é pelo tanto que você faz que você é salvo, não, é de graça, é a graça de Deus. Nós apenas precisamos acreditar e sim, somos salvos. Mas não é isso que eu estou falando, não estou falando apenas só sobre a salvação. O que eu estou te dizendo é que Deus tem mais. Depois que você é salvo, na verdade é aí aonde começa a vida que Deus tem para você viver. A salvação ela não é o fim, na verdade ela é o começo. Muitas pessoas olham para a salvação como se fosse o final. Eu sou salvo, então eu vou para o céu, é lá na frente, é o futuro, quando eu morrer. Não, você é salvo, e a partir do momento que você é salvo, uma nova vida você tem, você é uma nova pessoa. Deus vai começar a colocar novos projetos no seu coração, Deus vai começar a colocar novos sonhos no seu coração, você vai começar a viver de uma forma que você nunca havia vivido antes. Isso é salvação. Salvação é o começo de um processo que Deus tem na minha e na sua vida. A minha pergunta muitas vezes é de pessoas que parece que não entram neste processo: será que de fato elas são salvas? Será que de fato elas tiveram um encontro com o Senhor? Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa, é impossível você ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. É impossível você ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus e falar da mesma forma. É impossível você ter um encontro com Deus e continuar tendo as mesmas atitudes. É impossível. Deus, quando nós nos encontramos, quando nós recebemos Cristo em nossos corações, quando nós somos salvos, uma obra começa em nossas vidas. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Agora nós somos casa, agora nós somos moradia, nós somos o templo. Deus habita dentro de nós. Nós não temos um Deus distante, mas nós temos um Deus que mora dentro de nós, que fala em nosso espírito, que guia as nossas vidas, que conduz os nossos passos. Mas tem muitas pessoas que parecem que os anos passam, o tempo passa e a vida da pessoa não muda, continua a mesma coisa, ela continua fazendo as mesmas coisas, ela continua falando do mesmo jeito, ela continua tratando ele, continua tratando a esposa da mesma forma, ela continua tratando o marido da mesma forma, eles continuam tratando os filhos da mesma forma, eles continuam com uma língua grande da mesma forma, eles continuam odiando, tendo inveja das pessoas da mesma forma. É de se entender as pessoas que não conhecem a Cristo, porque, queridos, é da nossa humanidade, é do nosso homem carnal mesmo, nós temos essas atitudes, nós temos essa humanidade essa pecaminosa, nós somos assim. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. Algumas coisas que nós fazíamos, nós não queremos fazer mais. Nós ficamos incomodados, nós já não nos sentimos tão bem assim fazendo as coisas que fazíamos antes. Agora tem pessoas que parecem que não sentem nada. Será que essas pessoas são salvas? Ou não? Será que essas pessoas têm se relacionado com o Senhor? Ou não? É uma pergunta para mim e para você nessa noite.
Nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver o lugar aonde nós estamos. Eu tenho que mudar todos os dias, eu tenho que melhorar todos os dias, eu tenho que ser um melhor pai, eu tenho que ser um melhor amigo, eu tenho que ser um melhor pastor, eu tenho que ser um melhor filho. Por quê? Porque eu sou templo, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Todos os dias o Espírito Santo fala comigo. Eu falo alguma coisa, falo grosso com meu filho, com a minha filha. Com meu filho não, que ele é muito pequeno ainda. Não dá nem para brigar com o bichinho, tão bonitinho. Nem desobedece ainda. Mas a minha filha às vezes desobedece. Você perde a paciência e fala, e aí você vai para o quarto, senta na cama e fala: puxa vida, não devia ter falado assim. Pastor berra também. E o Espírito Santo fala no seu coração, aí você vai lá e fala: puxa filha, me perdoa, não devia ter falado assim. Você errou, papai, você tira o papai do sério, caramba, deixou bravo. Mas o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma obra nas nossas vidas. A gente passa a ser pessoas diferentes. Deus começa a mudar as nossas vidas. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas sentadas dentro da igreja e elas sabem de tudo isso, elas sabem do sacrifício, elas veem o preço que foi pago pela vida delas, e parece que muitas vezes isso não causa nada, não traz mudança nenhuma na vida de ninguém. Falando de Jesus, eu coloquei aqui que sem sacrifício não existiria vida, que sem o sacrifício não existiria a coroa, que sem o sacrifício nós não teríamos sido salvos, sem o sacrifício o plano de Deus não teria sido cumprido. E digo mais, sem o sacrifício o plano de Deus em nossas vidas não podem ser cumpridos. Sabe qual que é o grande problema, queridos? É que nós sabemos que a salvação, ela é de graça, ela não paga nada, não custa nada, e muitas vezes nós jogamos toda a responsabilidade para Deus. Parece que a gente não precisa ter responsabilidade nenhuma. Parece que a gente não precisa fazer nada aqui, mas a Bíblia diz que não é por obras mesmo. Então, independente do que eu faça, eu vivo da minha forma, eu faço as minhas escolhas, independente do que eu faço, olha, não é por obras, não é pelo que eu faço, eu sou salvo pela graça. E muitas vezes o crente desculpa a palavra, meio sem vergonha, ele quer tirar a responsabilidade dele. Ele usa versículos até para tirar essa responsabilidade dele, coloca a responsabilidade toda em Deus. Não, eu sou salvo pela graça, mas deixa eu te dizer uma coisa: para que exista vida, um sacrifício tem que acontecer. Para que exista vida, um preço tem que ser pago. O da salvação já foi pago, mas deixa eu te dizer uma coisa: existem outros preços a serem pagos enquanto nós vivemos aqui. O da salvação você não precisa pagar porque já foi feito, mas existem outros preços de coisas que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer fazer através da sua vida, que sem sacrifício não vai existir vida, que sem sacrifício não vai existir coroa, que sem sacrifício não vai acontecer aquilo que Deus tem preparado para você. Queridos, em todas as áreas das nossas vidas, acredite você ou não, sem sacrifício dentro de um casamento, quem é casado aqui sabe, não vai para frente, não vai ter vida. Mentira, Levi? Precisa de sacrifício, precisa de cruz. Você sabe o que é cruz? Cruz é matar a nossa própria carne, é dizer não às nossas próprias vontades, é negar a si mesmo. E foi isso que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, foi exatamente isso. Ele se entregou, ele teve a sua carne, o seu corpo dilacerado, destruído. Ele se entregou o seu corpo como sacrifício. Ele queria não, ele não queria não, tanto que ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim, se for possível, Deus, permita que eu não passe por isso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, tua vontade e não a minha. Sacrifício, cruz, é nós dizermos não para nós mesmos, é nós dizermos não para as nossas vontades, é nós dizermos não para os nossos desejos. Existe uma morte todos os dias, mesmo
mesmo nós vivendo, todos os dias nós precisamos morrer para nós mesmos, todos os dias nós precisamos morrer para as nossas vontades, todos os dias nós precisamos morrer para os nossos desejos, e se nós não fizermos isso, nós não vamos ter a vida que Deus sonhou que nós tivéssemos. Em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: aqui Jesus ainda não havia morrido, ressuscitado, mas ele já estava falando sobre a sua morte com discípulos, com as pessoas que estavam seguindo ele, e ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu coloquei aqui, queridos, duas coisas. Três coisas coloquei aqui, que está dizendo nesse versículo. Primeira, eu inverti, porque na verdade diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu coloquei primeiro, siga-me, depois dia a dia tome sua cruz, e depois negue-se a si mesmo. Eu coloquei siga-me primeiro, por quê? Siga-me fala sobre andar com Deus, siga-me fala sobre ter relacionamento, siga-me fala sobre estar conectado. Jesus estava dizendo: olha, venham comigo, caminhem comigo, andem comigo. Porque, querido, sabe qual que é a verdade? É que muitas vezes nós tentamos na força humana e não conseguimos. Por quê? Porque estamos distantes. A única forma que a gente consegue negar a nós mesmos, a única forma que a gente consegue dizer não aos nossos desejos, a única forma que nós conseguimos dizer não para as nossas vontades e atender a vontade de Deus para as nossas vidas, é se nós estivermos em um relacionamento profundo com o Senhor, se nós estivermos andando com o Senhor. O problema é que muitas vezes nós sabemos o que não devemos fazer, mas não temos força para não fazermos. A gente sabe, a gente não quer fazer, mas aí a gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente chora, se arrepende, mas e parece que é um ciclo vicioso, parece que a gente não consegue sair daquele ciclo. Gui, eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso mudar as minhas atitudes, mas sabe, eu fico uma semana, eu fico 5 dias, eu fico 10 dias, e parece que de repente, olha, 20 dias foi o meu limite, mas de repente 21, eu não aguentei. O mentiroso, 21º dia ele mente. O linguarudo, uma semana, não aguenta, ele fala. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Parece que a gente passa a fazer parte de uma competição. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Olha, Gui, tô bom, hein? 7 dias, olha, 8 dias, 9, Gui, não peca 10 dias. Rapaz, estou trancado no meu quarto, estou vendo uma bolha. Mas não tem como você viver dentro de uma bolha. Você sai na rua, você passa em frente à banca, você não tem culpa, você bate o olho, tem uma revista de mulher nua ali, você bate o olho e você vira. Não tem como, nós estamos no mundo, a gente ouve pessoas falando coisas que não agradam a Deus à nossa volta, no seu trabalho. A gente vive situações onde nós não escolhemos muitas vezes. E como lidar com isso? Como andar com Cristo? Como obedecer a Deus se é tão difícil assim? Deixa eu te dizer uma coisa simples, mas é profunda e é verdadeira: relacionamento com Deus. Sem relacionamento, sem tempo com Deus, é impossível. Você pode tentar, meu amigo. Eu tentei minha adolescência inteira. Filho de pastor. Vou conseguir. Não vou fazer nada de errado. É uma semana, outro dia, meu Deus. Mas a gente falha, a gente erra. Agora, quando você se relaciona com Deus, quando você está cheio com a presença de Deus, quando o Espírito Santo está enchendo o seu coração, você não consegue se conter. Querido, deixa eu te dizer, você não tem nem tempo para ficar pensando em coisa que você não tem que pensar. Você não tem
cabeça para pensar em ligar para o outro, para falar besteira. Você não está nem pensando nisso. Quando você começa a pensar nessas coisas, na verdade é porque a sua mente está vazia e desocupada demais. Enquanto você deveria estar se alimentando da palavra de Deus, se relacionando com o Senhor, você deixou vazio. E garagem vazia, como diz o ditado, é oficina do diabo. Eu coloquei aqui, segundo, dia a dia tome a sua cruz. E aqui Jesus faz questão de dizer, dia a dia tome a sua cruz. Pô, mancada, né? Jesus pagou uma vez só. Agora a gente tem que ser dia a dia. Todos os dias. Consegui hoje, Gui? Ótimo, dorme amanhã, tem mais uma vez. Mais um dia. No outro dia de novo. Mais um ano, mesma coisa, todos os dias, dia a dia, carregue a sua cruz. Todos os dias tem sacrifício, sabe por quê, queridos? Nem tudo que nós queremos nós podemos fazer. É sacrifício todos os dias, sim, é cruz. A cruz para nós, sabe o que é? A cruz para nós é dizer não para o mundo. A cruz para nós é dizer não para o pecado. A cruz para nós é muitas vezes dizer não para as coisas que nós queremos fazer, mas que nós sabemos que não agradam o coração de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, nós somos seres humanos e quase todos os dias nós queremos fazer alguma coisa que não agrada o coração de Deus. Então aqui está dizendo, todos os dias, dia a dia, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, coloque as suas vontades de lado, aceite as vontades que o Senhor tem para a sua vida todos os dias. Todos os dias é tempo de ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida hoje. Todo dia é dia de escolher Deus e não o mundo. Todo dia é dia de fazer a coisa certa e não a errada. Todo dia é dia de tratar bem a minha esposa. Não é um dia sim e 8 não, são todos os dias. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Hoje não é uma palavra, desculpem, eu não quero deixar vocês mal. Não quero que vocês saiam daqui desanimados. Caramba, rapaz, eu não sabia que ser crente era tão difícil assim não. Fui para lá achando que eu encontrei alívio, eu encontrei foi um peso. Falando que eu tenho que carregar uma cruz todo dia. Falando que eu tenho que fazer nada que eu quero todo dia. Falando que eu tenho que passar vontade todo dia. Meu Deus, esse negócio de evangélico não é para mim não. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Sabe qual que é o grande problema? Deus, na verdade, algo maravilhoso. Deus nos ama de tal forma que Ele sabe o melhor para nós. Nós não sabemos o melhor para as nossas vidas. A gente acha que a gente sabe. A gente quer fazer as nossas próprias escolhas, a gente quer decidir o nosso futuro. A gente pensa muitas vezes que não precisamos de Deus. Tem escolhas nas nossas vidas que a gente até prefere se Deus não falar nada. A gente vai tomando a decisão esperando que Deus não fale nada, esperando que Deus não levante um profeta para vir ligar para a gente ou falar alguma coisa, porque você quer fazer aquilo lá. Você não quer que ninguém te ligue. Você já percebeu que quando alguém vai fazer uma coisa meio errada assim, não atende telefone, não quer falar com ninguém, dá uma sumidinha na igreja? Já percebeu? Por que você acha que é? Porque Deus usa. Porque Deus usa o outro para falar, para confrontar. Deus usa até a música. O irmão está lá cantando e a música, e Deus fala, eu falando com você. O irmão falou, rapaz, será que é Deus falando comigo? Deus fala todos os dias. Deus levanta pessoas. Deus usa até, se for preciso, uma revista que passa na banca, alguma coisa que você lê, você sabe que era Deus falando com você. Sabe porque Ele nos ama de tal forma. Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar muitas vezes. A gente pensa que aquele é o melhor, mas Deus está olhando e vendo que aquele caminho vai ser perdição, destruição para as nossas vidas. O melhor não está ali, mas tantas vezes somos duros demais. Por isso nós precisamos negar as nossas vontades. Na verdade, a vida de cruz, a vida de sacrifício todos os dias, na verdade, sabe o que representa? Diz para Deus que nós confiamos nele. Quando nós vivemos uma vida de cruz, quando nós dizemos não para as nossas vontades, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Deus, eu confio tanto no Senhor, que eu vou deixar de fazer o que eu quero fazer, que eu vou deixar esse projeto de lado, porque eu estou sentindo que o Senhor está me direcionando para o outro lado. Eu não acho que é o melhor caminho, eu não acho que é uma boa ideia, mas se o Senhor está me dizendo, eu vou confiar e eu vou fazer.
Negar a si mesmo, carregar a nossa cruz, nada mais é do que confiar no Senhor, nada mais é do que dizer: Deus, o Senhor tem um controle, o Senhor tem o melhor, eu acredito nisso, por isso eu decido obedecer todos os dias da minha vida. Eu coloquei assim: não é o que você faz que me diz quem você é o que você não faz. Sabe por quê? Porque você pode fazer, mas com motivações erradas no seu coração. Está cheio de gente fazendo um monte de coisa boa, faz coisa na igreja, faz não sei o quê, mas está muito longe de Deus, mas faz. Agora, quando você não faz, aí é porque você ama a Deus. Você deixa de fazer aquilo que você queria realmente fazer. Você queria muito, mas você não está fazendo por amor, você está fazendo por obediência. Fazer muitas vezes pode até ser fácil. Agora, não fazer o que você quer, queridos, muitas vezes pode ser muito dolorido. Mas deixa eu dizer uma coisa para os seguidores de Cristo que estão neste lugar, nessa noite. Continue, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. As pessoas que estão à sua volta podem te zombar, podem dizer: ah, cara, você está viajando, você está nada a ver o que você está fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia Deus vai honrar a sua vida, um dia Deus vai te abençoar. Deus, Ele olha, Ele vê todas as coisas, Ele tem visto o jeito que você vive, Ele tem visto as suas atitudes, Ele tem visto as suas escolhas, e no tempo certo Ele vai te abençoar e Ele vai te honrar. Eu tenho que correr. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação do ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto vai nos dizer, começa nos dizendo: olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve, vocês precisam ser como Jesus foi, vocês precisam fazer o que Jesus fez. E aqui eu coloquei 3 coisas, 3 atitudes, 3 comportamentos que Jesus teve, que nós precisamos copiar e imitarmos. Primeiro, eu coloquei humildade. Ele era Deus, mas ele veio à terra como homem. A Bíblia vai dizer que ele deixou todo aquele poder, porque ele era Deus. Você imagina, Deus na terra. Ele falou: agora eu vou causar. Mas não, a Bíblia vai dizer que ele veio como homem. Ele não quis usar o poder de Deus. Ele não quis ser como Deus aqui na terra. Não, ele foi homem, como eu e como você. Eu coloquei: para andar com Deus, nós precisamos ter humildade. Sabe por quê? Porque os orgulhosos não aceitam opinião. Orgulhosos não aceitam ninguém falando nada na vida deles. Orgulhosos não conseguem ouvir uma palavra de Deus e obedecer. Sabe por quê? Orgulhosos, eles pensam que eles sabem mais do que todo mundo. Orgulhosos não ouvem um conselho do pastor. Orgulhosos não ouvem a palavra de um irmão. Orgulhosos, Deus fala 5, 10, 15, 20 vezes, mas eles não conseguem ouvir, eles não querem dar ouvidos, porque na verdade eles acham que eles são bons demais. Eles acham que eles sabem tudo. Você já conheceu alguém, aquele sabe tudo? Tem gente que é irritante de você estar por perto, porque ele sabe tudo. Você se sente um burro do lado da pessoa, né? Você conhece alguém assim? É triste, você não quer andar com Jesus, porque você fala: pô, eu sou burro demais. Mas tem gente que sabe tudo, e é difícil de Deus lidar com esse tipo de gente. Nós precisamos ser como Jesus. Ele era filho de Deus, ele era Deus, mas ele era humilde o suficiente
para andar em obediência, atender a voz do Pai, saber qual era a vontade de Deus, de tal forma que ele nega a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E é por isso que no final você vai ver que Jesus ele foi exaltado, o nome dele está acima de todo nome. Por quê? Porque ele conseguiu se submeter, porque ele foi humilde o suficiente para fazer a vontade do Pai aqui nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa: se você for humilde o suficiente e entender e aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai te colocar no lugar que você não imaginou. Ele vai fazer coisas na sua vida que você não imaginou, mas você precisa ser humilde. Eu coloquei em segundo lugar, serve. A mentalidade de um cristão deve ser diferente. O crente entra num casamento, um exemplo, para servir e não para ser servido. A mentalidade do cristão, a realidade do cristão é diferente. Nós servimos, enquanto o mundo não prega isso. As pessoas não querem servir ninguém. Elas querem para elas. Elas querem tudo para elas. As pessoas casam porque elas querem ser felizes. Casam porque elas têm alguma necessidade sexual e elas precisam preencher aquela necessidade. Não. Nós servimos as pessoas. Nós casamos porque o nosso desejo é servir, é fazer a outra pessoa feliz. Quando nós fazemos isso, nós vamos ser felizes também. Eu coloquei em terceiro lugar, obediente. Tão obediente que mesmo que custasse a vida, ele ainda continuaria obedecendo. E custou. Até onde vai a sua obediência? Algumas vezes, queridos, a nossa obediência a Deus vai nos custar algumas coisas. Pode custar o emprego, pode custar uma amizade, pode custar algumas coisas. Até onde você está disposto a obedecer a Deus? Jesus, ele foi até o final, ele foi até a morte. Ele até deu uma perguntadinha para o Pai se tinha jeito, porque vai que Deus muda de ideia e diz: não, eu vou enviar outro, você está tranquilo, volta, vai que dá certo. Mas não, mas que seja feita a tua vontade. Ele foi em obediência. Nós precisamos ser obedientes. Gui, então quanto custa para servirmos a Deus? E a minha resposta para você pode ser triste, dura, mas é a verdade. Custa tudo. O jovem rico, a parábola do jovem rico na Bíblia nos ilustra isso. O jovem se encontra com Jesus e diz: olha, o que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço? Jesus fala: bom, você conhece os mandamentos, você sabe das leis? Não, eu conheço, eu tenho obedecido tudo, está tudo certo, eu conheço, estou obedecendo, estou fazendo. Aí Jesus falou: muito bem. Aquele garoto tendo muitas riquezas, sendo rico, Jesus disse para ele: então, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem não conseguiu fazer aquilo, porque o que Jesus estava ensinando ali? Jesus não estava dizendo: eu quero o seu dinheiro, mas Jesus estava dizendo: eu quero o seu tudo. Tudo que você é, tudo que você tem, é meu. Não tem como uma parcela, não tem como eu ser meio crente, não tem como eu servir a Deus 50%, ou é tudo, querido, ou é nada. E para terminar, eu só quero ler 2 minutos, me dê 2 minutos, eu quero terminar lendo Lucas 14, 25 a 33, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quanto custa para servir a Deus? Quanto custa para servir a Deus? Jesus vai dizer aqui: olha, antes de entrar na obra, você precisa calcular
para que você não entre, e a hora que você ver o preço, você não desista no meio do caminho, e as pessoas vão até zombar de você e dizer: a obra não foi terminada. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual que é um dos problemas? É porque a Bíblia é tão maravilhosa e recheada de promessas e de bênçãos para as nossas vidas, e é verdade sim. Deus tem coisas boas, Deus tem sonhos, Deus tem bênçãos, Deus tem prosperidade, Deus quer te dar uma família abençoada, Deus quer te dar filhos, Deus quer te colocar por cabeça, Deus quer prosperar a tua casa. Sim, nós temos promessas, promessas e promessas e promessas, mas muitas vezes nós nos perdemos no meio das promessas e esquecemos que para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entregar tudo que nós temos antes. Eu coloquei aqui: não fique preocupado ou preocupada, porque talvez o Senhor diga assim: puxa Gui, é meio complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe vida melhor do que a vida com Deus. Tem momentos na nossa vida com Deus que não é fácil, porque a gente precisa negar a nós mesmos. Sim, a gente precisa dizer não para algumas coisas que a gente quer, mas quando a gente faz isso, logo um pouco à frente, Deus mostra o seu amor, Deus mostra a sua fidelidade, Deus traz uma bênção, Deus traz uma palavra, Deus coloca uma pessoa no seu caminho, Deus coloca uma pessoa para te abençoar. Sempre é assim, quando nós obedecemos, quando nós andamos em obediência, queridos, a nossa vida passa a ser uma vida sobrenatural. A gente, como nós cantamos, a gente vive de glória em glória, de fé em fé. A vida do cristão, ela é assim, não é que não temos luta, não é que não temos dificuldade, sim, nós temos, mas você pode ter certeza que nós somos o povo mais feliz desta terra, mesmo com todas as dificuldades. Eu conheço pessoas que têm mais dinheiro do que todos nós juntos aqui, e toma remédio para dormir, para acordar, faz terapia, faz de tudo quanto é coisa, porque não consegue ter alegria. Nós temos Jesus. Talvez você não tenha o tanto de dinheiro, mas você tem alegria, querido, que não tem aonde comprar. Alegria não se compra na loja da esquina. Paz no coração não se compra na quitanda, não. Isso você não compra. Jesus no coração completa a sua vida. Você levanta de manhã com o seu coração explodindo de alegria, com a esperança de um bom futuro, tendo a certeza de que você vai chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Isso é impagável, querido. É impagável. É impagável. É impagável. Então deixa eu te dizer uma coisa: viva a vida que Deus tem para você. O sacrifício foi grande demais, foi alto demais o preço. Muitas vezes para nós vivermos a vida tão medíocre que a gente vive, aquilo que a gente acabou de ver ali naquele telão, foi um preço tão alto, porque Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, e Ele sabia que Ele precisava daquele preço pago para que a gente pudesse viver. Deixa eu te dizer, desfrute de tudo que Deus tem para a sua vida, viva tudo que Deus tem para a sua vida, vive em obediência. Deus tem coisas maravilhosas para você. Muitas vezes a vida do crente fica empacada, não sai do lugar, parece que não rompe, parece que não acontece, porque a gente não vive 100% para Deus. Experimente, querido, experimente. Diga: Gui, este ano eu vou experimentar, eu vou ficar um ano, Gui, eu vou obedecer a palavra, eu vou fazer tudo que a Bíblia. Você vai ver que no final do ano a sua vida vai estar diferente. Eu vou falar que nem meu pai: eu rasgo a minha Bíblia se isso não acontecer. No meu caso, eu quebro o meu iPad. Fique de pé no seu lugar, eu preciso parar porque nós estamos no horário já. Mas eu quero te encorajar, querido, querida, você que está aqui nessa noite, viva para Deus. Sabe, Deus tem planos maravilhosos para todos nós. Não seja apenas salvo, não queira apenas ir para o céu. Enquanto você respira, enquanto você vive aqui,
Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E eu quero ser o cara que vai assistir. Eu quero ser o cara que vai estar lá balançando as mãos e celebrando junto com você as vitórias, as conquistas, os lugares altos que Deus tem preparado para você. Nós e toda essa família, todos nós como um corpo, nós vamos celebrar a sua vitória. Nós vamos celebrar o lugar que Deus vai colocar você. Nós vamos celebrar de ver o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa e na sua família. É motivo de alegria, mas você precisa tomar posição. Então faça isso nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não vou nem orar por você nessa noite. Você ora sozinho. Se você precisa acertar alguma coisa, se você precisa se arrepender, se você precisa dizer: Deus, nessa noite eu tomo uma decisão na minha vida, eu vou viver de forma diferente, eu vou obedecer a tua palavra. Faça isso nessa noite, não perca a oportunidade. Enquanto nós cantamos essa última música, você ainda tem tempo de fazer isso. São 4 minutos de música e você já vai poder ir embora. Mas não perca essa chance, porque eu tenho certeza que vai ser um marco na sua vida e a sua vida vai começar a mudar. Eu tenho certeza disso. Você acredita e aceita essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus.